Para finalizarmos esse livro Filhas de Mães Narcisistas, a gente queria falar um pouquinho sobre o trauma, né? O trauma, na verdade, ele é uma coisa subjetiva de cada indivíduo. Na verdade, o trauma é quando a dor ou o evento supera a capacidade do indivíduo de lidar com aquela situação emocionalmente. O trauma, no caso de uma mãe, de uma filha com a mãe, ela também é um tabu para a sociedade, né? Para poder entender. Como é que a gente vai dizer que uma mãe causou tantos desconfortos e traumas psicológicos e emocionais na própria filha? Mas isso realmente acontece. Os traumas geralmente não fazem parte das discussões familiares, né? E além de que, na verdade, como eu disse, o trauma é o entendimento individual de cada pessoa. O que é trauma para mim pode não ser para você. Então, quando a gente olha para o trauma de uma pessoa, você precisa entender o contexto social daquela pessoa, as reações daquela pessoa, os valores daquela pessoa e como aquela pessoa foi traumatizada por aquele evento. Por quê, né? Então, é um entendimento que a gente só consegue avaliar procurando entender e conhecer mais um indivíduo, a pessoa. Senão, você pode considerar, não é um trauma isso, e para a pessoa foi. Outra coisa que a autora vai tratar também é a emancipação, na verdade que é a cura, né? Como que dá para, como se pode conseguir a filha, no caso, recebendo esse conhecimento, entendendo a situação, como ela pode se emancipar, sair dessas situações, né? A autora deixa aqui 3 passos para a emancipação, para a libertação da filha dessa convivência doentia, né? Ela vai falar também, um desses passos é a emancipação. E ela vai falar que o relacionamento saudável entre mãe e filha é aquele que a primeira, a mãe, reconhece as necessidades, sentimentos, interesses e capacidade da filha, né? Outra coisa é a autoexploração e o autoconhecimento. Isso é muito importante. É difícil se ter quando uma é criança ainda, ou na faixa de adolescente, mas com certeza na fase adulta, recebendo conhecimento, informação, a pessoa vai conseguir esse autoconhecimento, se aprimorar, preparar defesas, né, que vai fazer com que ela se emancipe do sofrimento, né. O processo de emancipação da filha confere poder exclusivo à sua resistência, é o que eu te falei. A autoexploração, o autoconhecimento, ela vai passar a saber qual é o sistema de defesa que ela pode estar acionando, né? Além de favorecer sua liberdade psicológica e emocional dessa influência negativa, vai garantir um bem-estar, um desenvolvimento sadio e, por fim, vai cessar a autossabotagem e a autodestruição dela, uma vez que ela passa a se entender. Outra coisa que a autora vai destacar, né, para essa emancipação é a autonomia, né? A autonomia, ela pode ser, claro, estudada pela própria filha e é a melhor forma que ela tem de se sentir melhor e menos influenciável e menos próxima dessa dominação da mãe narcisista. Então, cada um vai avaliar, né? Mas a autora destaca aqui procurar manter um certo nível de distância. Lembra que a convivência diária, uma vez que o narcisista não procura se curar, ele vai nascer e morrer praticando as mesmas coisas. Ainda mais quando a vítima é a filha e funcionou por longo tempo, período. Nunca a mãe narcisista vai reconhecer e vai querer mudar. Vai sempre, de alguma forma, vai voltar aquilo num convívio diário mais frequente, vai voltar a estratégia da mãe narcisista, aquela dominação e todo aquele sofrer psicológico, todos aqueles traumas, ele acaba se repetindo em palavras, em atitudes. Então, a melhor coisa que se faz é autonomia, né? Manter um pouco de distância, dizer não sempre que necessário, procurar agir sem influência psíquica da mãe, procurar pensar em cada decisão se é realmente o que eu estou querendo ou o que a minha mãe gostaria que eu fizesse, né? Aprender a impor limites, né? Autonomia permite que nos encontremos a nossa essência, nos tornamos um ser individual, nos separamos dessa convivência doentia e maléfica. Então, a autora vai dar um resumo aqui sobre algumas atitudes que favorecem a autonomia, né? Uma, ela já falou que é manter uma certa distância, né? Saber, não dá para conviver com muita frequência e muito próximo, né? Porque em um momento ou outro o narcisista vai manifestar o seu tratamento narcisista e vai tentar derrubar as barreiras e atingir novamente, no caso, a filha, né? Outra coisa que é muito interessante é ter uma cabeça voltada para interesses pessoais, procurar fazer uma programação individual para você mesmo. Ter compromissos, ter interesses,
procurar ir desvencilhando dessa gaiola, né? Ouvir e honrar seus próprios pensamentos, desenvolver a capacidade de equilíbrio emocional, aprender a lidar com o antagonismo, ou seja, com o contrário, né? Aprender a lidar com o que é contrário à sua vontade, tornar-se independente emocionalmente, né? Entre outras coisas, investir em si mesma, principalmente em conhecimento, explorar os efeitos positivos e suas ações da própria vida, refutar a hierarquia e o sentimento de obrigatoriedade que acompanha a palavra mãe, reconhecer que é capaz de causar impacto no outro e no seu crescimento de qualidade de vida, né? E lembrar que nesse momento você é adulta e dá para retomar a sua vida, tomar o leme dela e você é uma pessoa individual, não precisa mais estar sujeita a tudo isso. O terceiro passo para essa evolução, né, ou emancipação de tudo isso, para poder se livrar desse sentimento, seria a autenticidade, que falta muito na filha da mãe narcisista. Em toda criança que é criada com pais ausentes, desinteressados, que não ajudam na construção do eu, da identidade da pessoa, é necessário que os pais ajudem na criação e na formação da identidade. Ou quando os pais são afetados por problemas psicológicos, cargas emocionais, que às vezes ele trouxe lá da infância, ou sofreu alguma coisa dos seus pais, que é os avós da filha de mãe narcisista. Então, todo esse contexto vai gerar filhos com insegurança com relação à sua autenticidade. Até porque ele não tem um padrão exato de comportamento. Por quê? Porque a mãe narcisista, ela está sempre buscando se entender, buscando se alimentar de coisas externas. Ela não tem uma identidade própria, ela não tem uma identidade sólida, ela se alimenta do exterior, como a gente já falou, né? E crescer e se desenvolver ao lado de uma mãe narcisista é praticamente inconcebível por conta disso. Ela não tem algo autêntico, ela se alimenta todos os dias do exterior e, além disso, ela vai colocar a filha todos os dias de frente a um modelo diferente para que ela busque ou como desafio. Se você fosse igual àquela pessoa, se você fosse igual àquela outra, aí você me agradaria. Quer dizer, nunca a filha vai saber, nunca vão chegar num ponto onde a filha vai conseguir agradá-la, tá bom? A autenticidade depende do autoconhecimento para que a pessoa se desenvolva. Você tem que conhecer quem você é, valorizar e outros pontos que a gente já falou, né? Essa, por sua vez, é alcançada por meio da autoexploração, autoconsciência, expressões pessoais e quando você aprende a afirmar a sua essência, a se conhecer. Aí você começa a se identificar, se autenticar e ter realmente uma personalidade autêntica, ser você mesmo. Para finalizar o livro, eu achei o máximo isso aqui, 10 regras e atitudes saudáveis para tratar-se com amor e respeito. Chega de rótulos, descubra quem você é. Não se preocupe mais com o que te chamam, o que acham que você é, principalmente no linguajar da mãe narcisista. Chega de eu deveria ter, eu deveria ser, por que você não é igual fulano? Por que você não fez como o outro fulano faz? Por que você não seguiu o caminho do outro? Por que você? E a gente passa uma vida toda perdida naquele por que você, porque nunca a gente vai chegar a lugar nenhum, nem nada satisfatório para ela. Então chega eu deveria ser. O que eu quero ser nesse momento é isso. Paparique-se, elogie-se, cale a boca da autocrítica, defenda-se, reconheça os seus esforços, que nunca, em nenhum momento ela vai reconhecer. Reconheça quem você e muitas vezes já até superou tudo que a pessoa fez, né? E nunca ninguém te falou isso. Então reconheça, refresque sua memória, perdoe-se e conforte-se. É isso daí. Ótimo livro, espero que vocês tenham gostado. Um livro maravilhoso. Parabéns para a autora Michele, né? E tem um livro imparcialmente único, né? Único, não achei mais outra literatura que tratasse disso, mas é como se não necessitasse. A autora Michele foi exemplar, bem profissional, uma ótima escritora, fez um ótimo material aí para poder a gente estar estudando. Obrigada.